você, mulher, trabalha em gráfica, não importa o segmento em que você atue, se você é fornecedora, se você trabalha no acabamento, no financeiro, se você é uma mulher de impressão, nós queremos você com a gente nesse grupo, colaborando e fazendo diferença dentro da nossa indústria. Hoje eu estou muito feliz recebendo mulheres muito especiais na FESPA Digital Print em 2025. Então, para começar esse papo muito gostoso, né, eu vou chamar a Renata Daflon, que é responsável pelo movimento Mulheres de Impressão, e ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Prazer estar aqui, minha segunda vez numa FESPA. É impressionante a energia que esse ambiente tem, dos expositores, das pessoas que visitam. Realmente é uma feira diferente. Bom, estaremos amanhã, no dia 18, com um evento do Mulheres de Impressão aqui dentro da FESPA, a convite da APS, uma oportunidade incrível da gente fazer parte desse mundo e também trazer as mulheres da flexografia, comunicação visual, digital, enfim, todas que imprimem, porque o Mulheres de Impressão ele abrange todos os segmentos. Que bacana! E quando começou esse movimento? O movimento começou no ano passado, nasceu ali de um incômodo, né? As mudanças normalmente acontecem de alguma situação que a gente passa, de algum incômodo que a gente vive. E eu tinha esse sentimento de muitas vezes não me sentir parte da indústria. Por mais que eu esteja nesse mercado há 27 anos, a minha empresa fundada pelo meu pai tem 30 anos e comecei quase do comecinho com ele, mas eu sentia que muitas vezes, em alguns momentos, por eu ser mulher, eu não era parte de algumas situações, nos eventos. Então, eu comecei a me conectar com mulheres, falar desse incômodo e comecei a perceber que esse incômodo era geral. Tanto as fornecedoras, como as grandes gráficas lideradas por mulheres, gráficas pequenas, não tinha separação. Todas tínhamos a mesma sensação de que nós não fazíamos parte da indústria. Mas a gente está aqui, a gente nasceu para dar voz e visibilidade para todas as mulheres da indústria gráfica. Perfeito, corretíssimo. Compartilho 100% dessa sua ideia e desse sentimento. Afinal, eu como organizadora de eventos, eu trabalho propriamente para a indústria gráfica também há 30 anos. Então, desde muito jovem, eu venho fazendo eventos na indústria gráfica. E eu venho notando o crescimento de mulheres e a mudança de perfil e de comportamento dentro das feiras. Porque cada vez mais as mulheres têm assumido papéis de liderança dentro da indústria gráfica e principalmente também dentro do marketing das empresas. Isso mudou muito o perfil dos estandes, da recepção que as pessoas têm dentro da feira, né? E como eu sou uma pessoa operacional dentro de um evento, né? Eu trabalho com um público masculino muito forte, né? De várias classes, né? De vários cargos também, e eu sinto essa diferença e como hoje nós começamos a ser mais respeitadas dentro de tudo isso. Então, que perfeito, gente, que delícia. Agora, eu quero saber um pouquinho aqui da Juliana, faça uma apresentação e me conta o que é ser fornecedora, né, e liderar também uma empresa da indústria gráfica. Sim, a Smart Copy, ela tem 25 anos no mercado e é um mercado 99% masculino. Eu estou na Smart Copy coordenando esse departamento de vendas e comercial de compras desde 2014. E desde lá, todo o meu time é feminino. Nós temos 100% da empresa feminina para lidar com o público masculino. Foi um desafio no começo, mas a gente tem clientes assim, que nós estamos aqui na feira hoje, né? A gente trabalha com suprimentos para fotocopiadora, então a gente atende técnicos, a gente atende empresas de outsourcing, a gente atende o consumidor final, que são os donos de gráficas, e são praticamente todos masculinos. É um público masculino, mas é assim, um desafio
Mas é uma conquista também, porque a gente conquistou um lugar e muitos vieram na FESPA para nos prestigiar. Então também é um reconhecimento de que o nosso trabalho está sendo árduo, está sendo com dedicação, mas está sendo reconhecido. Mas não é muito fácil, não. O começo não foi muito fácil. Agora a gente ainda caminha, a gente encontra. Tem algumas cidades que eles pedem para falar com um homem. E daí eu falo, mas não tem nenhum homem para atender aqui. Ah, não tem não? Como não tem? Então é um desafio. E daí a gente vai explicando que a gente também entende das peças, que a gente também entende da necessidade deles. E estamos aqui. Estamos na FESPA, feliz, nosso 2º ano. Ah, que bom. E assim, estamos indo para o 3º já. É isso aí. E logo também estaremos com a Expo Print, né? Sim, a gente 2026, vai estar uma grande representatividade. Estaremos lá. Que tem a Aqui. Converflexo junto, que vai abranger essa área também de flexografia, que é tão importante para a área de impressão, que tem crescido cada vez mais, não é? Gostei da sua história. E agora, uma pessoa aqui que ganha pouco prêmio, né? Por favor, se apresente, conta toda essa história. Ai, gente, bom, em primeiro lugar é uma honra estar aqui com vocês, com essas mulheres encantadoras. Renata, que eu sou fã, assim, ó, como dizem, eu sou tum aqui com a Renata, que eu acho essa mulher gigante também, com tanta coisa que ela fez, desde que ela começou dizendo do Mulheres de Impressão. E quando uma outra mulher, que era a Ana Reis, falou, Régia, eu quero você no Mulheres de Impressão. A Renata vai te colocar. Eu falei, quem é Renata? Ela falou, Renata. A Renata é gigante. Régia, você vai adorar, você vai amar, você vai ver. E aí a gente entrou nesse grupo maravilhoso. O que que é? Bom, eu sou Régia Moreira, estou lá, dirijo uma indústria gráfica lá no Amazonas. Não é fácil. Juliana, você falou uma coisa que realmente é muito... Antes de falar de prêmio, deixa eu só pegar esse gancho da Juliana, que foi muito interessante ela falar que muitas pessoas querem falar com homens. Sim. Juliana, eu já passei por cada desafio que você não tem noção de sentar na mesa. E eu fui para Manaus para a gente cuidar de 3 empresas, eram 3 clientes, que quando montamos a indústria gráfica lá, nenhum desses 3 clientes existem mais. Um era a Nokia, era a Gradiente e a Siemens que tinha lá, e nenhuma das 3 tem mais. E aí, a gente levou alguns supervisores homens, sabe, Renata? E, sabe, Sandra, esses homens que eram lá, eram 6 ou 7 homens supervisores para treinar a turma de lá, porque lá não tinha o Senai Gráfica. Agora que eu levei o Senai Gráfica, graças a Deus, para Manaus também. E aí, eles todos queriam desculpa a expressão, queriam me peitar. Não, você não vai mandar na gente. Eu, baixinha, loirinha, pequena ali no meio de todo mundo para querer comandar eles. Eu falei, perfeitamente, não tem problema. Levantei da cadeira, falei, sentem aqui. Quem vai se peitar? Eu quero saber quem vai fazer o que eu estou fazendo. Se vocês fizerem, não tem problema. Eu estou aqui para trabalhar junto com vocês. Então, esses desafios a gente sempre vai ter. Sim. E assim, é sempre isso. Eu estou como conselheira, fui a primeira mulher conselheira também lá do Centro das Indústrias, sou diretora da Federação das Indústrias de lá também, do sindicato, e a mulher acaba envolvendo um monte de atividades também, né? E por ser a primeira diretora lá na Zona Franca de Manaus, que grandes multinacionais, a gente é chamada às vezes de forasteira, me chamavam de forasteira. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você veio tirar os empregos daqui? Eu falei, não, pelo contrário, eu vim dar empregos. E hoje eu já proporcionei mais de 1.000 famílias empregadas lá e faço todo um trabalho. E por isso que eu ganhei o prêmio de mulher amazonense, cidadã amazonense. Depois de 22 anos de lá, eu ganhei esse prêmio lá também, diplomada, né, pela Assembleia Legislativa de lá. Então, assim, a gente, mulher, acaba abraçando muita coisa. A Renata, eu não sei como ela dá conta de tudo, sinceramente. Ela deve ter vários clones dela, assim, para responder tudo. Tem. Mas deve ser, né? Porque, gente, mulher é isso. São muitas atividades. Você sabe Renata? que eu tenho uma brincadeira, às vezes eu vou palestrar em algum lugar falando sobre ser mulher, e aí as pessoas têm esse hábito de perguntar assim, mas como é que você dá conta?
Eu normalmente respondo de uma forma que ninguém espera, que eu falo assim, gente, eu faço tudo mal feito. E aí as pessoas riem. E eu falo, gente, isso é uma brincadeira, mas realmente eu faço. Eu também sou diretora da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, conselheira e membro do Conselho de Mulheres da Federação. Sou uma mãe atípica, luto ainda pela causa do autismo. Sou madrinha de uma TV inclusiva, que inclusive cobriu o nosso evento no ano passado. Sou dona de uma gráfica, né? Trabalho com meu pai há 27 anos, uma gráfica familiar, focada em embalagem promocional. Tenho minha família, é muita coisa. E abracei o Mulheres de Impressão, porque nós, mulheres, nós acreditamos, né, no nosso propósito. Por que a gente está aqui? A gente se questiona, chega uma fase da vida que a gente se questiona. O que eu estou fazendo? Qual é o meu caminho? Qual é a minha direção? Não é só ser gráfica. Eu posso contribuir para um mundo muito amplo, dentro da indústria ou fora da indústria, dentro do mundo da deficiência. Não importa, a gente precisa contribuir o tempo inteiro, porque é nosso isso, né? Nós somos assim. A gente não consegue ser diferente. E vocês sabem que eu li uma reportagem, me perdoa. Não, mas o objetivo é esse. Você sabe que tem uma reportagem, até o Ricardo Amorim até falou um pouco sobre isso também. Empresas dirigidas por mulheres e mulheres que fazem o seu planejamento estratégico, os resultados das empresas são muito melhores, às vezes, do que de homens. Não estou diminuindo, não é isso. Não. Mas a mulher ela tem aquela questão de ser mais inclusiva, de envolver mais. E no que ela envolve os seus colaboradores e toda a turma ali, ela cobra, sem dúvida nenhuma, como a Renata cobra, eu cobro todos nós. A gente tem que cobrar aquilo ali em resultado, mas você cobra de uma forma mais envolvente. Você é quase que você abraça os colaboradores e eles se sentem, peraí, eu sou de embalagem. Eu quero que o meu colaborador vá lá no shopping, vê aquela caixinha e fala, passou pela minha mão. Isso. Olha que orgulho que eu tenho de fazer. Não é assim? É desse jeito. Então, é isso que a gente passa. Às vezes o homem tem vergonha de falar isso pro colaborador. Não, o homem não tem, um pouco mais seco, aquela forma, porque ele já é assim, a natureza do homem de estar cobrando, obviamente, posicionando. A mulher não, a mulher já vai com jeito mais envolvente. E a gente envolvente no sentido assim, de acolher. Vamos junto, vamos fazer junto, vamos fazer bonito. Né? A gente tem esse olhar diferente para cada situação. Eu quero chegar em você, tá? Com 100% de mulher. Eu só tô com 48%. Eu quero chegar lá, mas já tá quase chegando na metade. Eu te invejo, assim, no bom sentido, que é maravilhoso. Mas né? É um desafio. É um desafio, porque às vezes, na hora de entrevistar, não é que eu não quero entrevistar um homem. Não, eu aceito os currículos todos, mas acaba que vou fazendo uma seleção natural para entender o que meu time precisa. Foi o que você disse. Você está olhando o olhar das mulheres nos estandes, na FESPA, porque você percebeu a diferença que tem todo esse cuidado. Com certeza. Porque talvez o homem seja mais prático e às vezes a gente é um pouco mais emocional. E tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Mas eu acho que é isso. Você sabe que eu recebo toda semana muitas mensagens, principalmente no meu LinkedIn, que eu normalmente costumo postar algumas coisas por lá. E eu recebo muitas mensagens de mulheres colaboradoras da indústria gráfica. E é impressionante, um ponto que me chama muita atenção em comum entre elas é a paixão que elas têm pela empresa que elas trabalham. Sim. É impressionante. Eu peguei algumas até para fazer, eu faço mentoria, eu ainda faço mentoria voluntária para mulheres em situação vulnerável. E quando eu percebo que tenho um talento, uma mulher que está precisando de mim, eu pego para mentorar. E aí, recentemente, teve eu falei para ela, olha, preciso de meia hora para ouvir. Ela tinha me escrito um texto muito bacana. E aí eu falei, olha, eu quero meia hora falar com você para eu entender melhor e tal. E aí liguei para ela. E aí uma das perguntas que eu fiz para ela foi o seguinte: você não está se sentindo vista? Você diz que você é muito boa, mas você gosta de trabalhar nessa gráfica? Ela assim,
Eu sou apaixonada pela gráfica que eu trabalho. Ali ela me ganhou. Porque é disso que a gente precisa. Exatamente. De gente que ame a nossa empresa, Sim. que vista realmente não Faz só a toda a camisa, né? diferença. Como Faz o toda a uniforme diferença. Faz inteiro. toda a diferença. E aí eu falei pra ela, tá bom, então olha só, semana que vem, dia tal, horário tal, eu vou fazer uma mentoria com você, eu vou te ajudar. Menina, tem 10 dias ela me mandou uma mensagem, recebeu um aumento Olha lá. e ela vai estar amanhã no evento. Ela vem. Que bom. Ai, que legal. E ela subiu de cargo. A gente fez uma mentoria. Imagina Não é que a eu seja- capacidade dessa pessoa. Precisava Não é que eu desse seja clique. uma mentora maravilhosa, Exatamente. não. Eu falei pra ela assim, olha só, tava tudo aí dentro. Calma. A única coisa que eu fiz foi abrir uma janelinha. E ela se revelou. Foi conversar com o dono da gráfica, tiveram um papo, ela expôs qual era o objetivo dela, o que ela queria dentro da gráfica. Olha que isso. E é isso que Mulheres de Impressão quer. A gente quer potencializar essas forças. Uma vez eu li uma frase que eu achei super interessante. Dentro dela, eu não me lembro de todos os detalhes, mas eu utilizo esse slogan na minha empresa, que é Somos Somas. Porque nós ali, no nosso grupo da Smart Copy, cada mulher tem um papel fundamental e importantíssimo. E algumas que não sabem o potencial que tem, conseguem se encontrar ali, porque uma faz a outra, uma ajuda a outra Isso. a encontrar, a desenvolver e acreditar. Isso. Eu sempre tenho jovens aprendizes lá na Smart, a gente sempre tem uma ou duas. Teve uma jovem aprendiz que chegou sem saber o que fazer na empresa. Você falou e eu me lembrei dela, com 17 anos para 18. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa aqui. Você está perdida, a gente está precisando de um pouco de... Ela começou a fazer foi para o estoque, foi para ser assistente de vendas. Eu falei, olha, eu estou precisando de alguém para me ajudar com o Instagram, com o marketing, porque a gente ainda está aqui um pouquinho patinando com isso. Isso foi anos atrás. Bom, para encurtar o conto, que é longo, ela se encontrou neste ramo. Eu estimulei ela a fazer a faculdade. Ela hoje trabalha numa super agência e é eternamente grata. Por quê? Porque a gente precisa dar, às vezes, uma... Eu, às vezes, não sei para onde seguir e pego uma referência que vai me ajudar. E a gente tem que ser uma referência, a gente tem que fazer isso. Sim. A vida é feita de referência, gente. Isso. É sempre a gente se espelhar em alguém, é olhar o trabalho do outro, né? É ter essa empatia de troca. E é isso que Porque o Grupo precisa. Mulheres de Impressão faz, né, Renata? Exatamente. O quanto o Grupo Mulheres de Impressão, porque a impressão sempre tem aquilo, né, de achar que é o concorrente ou esse e aquilo. E o Grupo Mulheres de Impressão tem uma coisa tão gostosa, tão boa, tão unidos, envolvente, e as pessoas se ajudam. Uma pergunta, onde eu faço isso? A tinta tal, como é que eu faço esse hot? Como é que eu faço aqui? Sabe? Uma visita, outra, vai na gráfica. E é muito interessante isso, né? Isso é muito gostoso. E a gente tem que se ajudar. E assim tem um grupo sempre, fundadora, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse primeiro grupo No aí grupo que vocês, de liderança? Nós somos 160 Perfeito. mulheres. E no grupo de colaboradoras a gente está, acredito eu, que em torno de 100 mulheres colaboradoras. Mas tem muita mulher para entrar, até porque a gente não tem números, né? Claro. A nossa indústria, um dos meus incômodos foi a gente não saber quantas nós somos, quantas gráficas são lideradas por mulheres, quantas colaboradoras mulheres existem nas gráficas. O último dado que nós temos da Abigráfica é que nós éramos 15 mil. Olha, que eu vou poder dar uma ajudinha nisso. Olha, que maravilha! Será que eu vou poder contar? Tô muito Tô bom. feliz, hein? Sim, é importante. A gente Essa dimensão precisa de saber, né? Hoje, na indústria como um todo, nós representamos 27% da liderança, a indústria nacional, todas as indústrias, né? Na indústria gráfica, a gente, com certeza, é menos de 20%. A gente precisa saber esse número, precisa trabalhar para essas mulheres conseguirem chegar em cargos de liderança. E esse é um dos trabalhos do Mulheres de Impressão. Muito legal, interessante. Que bom. Bom saber disso, Sandra. Você vai nos ajudar a arrumar essas mulheres, encontrar todas elas. E quem sabe na Expo Print não tem um grande stand
do Mulheres de Impressão no meio da Já feira. estamos Olha convidadas isso. para a Expo Print. Vocês já Então, estão nós convidadas vamos para a estar lá, Expo o grupo Print. Mulheres de Então, Impressão no meio da Expo Vamos Print. nos encontrar, Isso daqui então, é ano um que grupo vem. de mulheres Isso, também. sem dúvida. Aqui na FESPA, que vamos estar aí amanhã, graças a Deus, com palestras maravilhosas também. É isso aí. Nós temos um ano aí de trabalho, né? Para incluir cada vez mais as mulheres dentro do Mulheres de Impressão e trazendo elas para junto das feiras, né? Que são grandes fontes de conhecimento, porque um dos objetivos da APS é isso, é prover conhecimento da indústria gráfica. Aqui a gente tem pelo menos 3 pontos de conhecimento gratuito. Sim. Né? Então, onde Renata está dando palestra, onde várias pessoas estão vendo, isso indo o mercado gráfico cada vez mais. Então, a gente tem muito forte no nosso DNA essa parte de instrução, né? E as mulheres estão vendo cada vez, a gente pode ir nos auditórios e ver um grande número de curiosas. De verdade, eu estou De impactada verdade. com o número de mulheres nessa feira hoje. Muito Incrível. bom. Muitas, Tem muito. muitas. Tem muito. Que É uma bom, mudança né? drástica. Assim. Sim. A gente está vivenciando cada vez mais o pinguinho de tinta ali dentro do nosso, né? Correndo nas nossas isso. veias. É, A gente percebe isso. tá rodando o CEMIC, né? Exato, tá forte. A gente Tá está rodando. vendo nos corredores. Isso é muito forte. Que bom. Meninas, que delícia. Muito obrigada pela Prazer. presença de vocês. Gostaria de deixar. Prazer enorme. Agradeço vocês. imensamente. É uma inspiração pra gente também. Para nós. Para nós todas. Sensacional. Para nós todas. Muito obrigada, Sandra. Imagina. Obrigada, Juliana. Todo apoio. Mais uma vez, Renata aqui, da parceiraça aqui. Estamos juntas e obrigada, eu agradeço muito. Eu vim de Manaus para essa feira, viu? Ah, que Para estar aqui com vocês, né? Então é muito importante. Eu estou muito grata de estar aqui. E olha, eu acho que a gente teve o podcast mais interessante do Print Live. Tá? Me perdoem os outros convidados. Sandra, eu queria saber se eu posso fazer um convite aqui. Deve imediatamente. Você, mulher que trabalha em gráfica, não importa o segmento em que você atue, se você é fornecedora, se você trabalha no acabamento, no financeiro, se você é uma mulher de impressão, nós queremos você com a gente nesse grupo, colaborando e fazendo diferença dentro da nossa indústria. Muito bem, isso mesmo. Reitero o convite de todas as áreas. Então tá certo, pessoal. Uma boa noite a todos. E até amanhã no Mulheres de Impressão, né? Até E amanhã. vocês aí, vem visitar a feira. Isso.